Olá, o meu nome é Gabriela, sou psicóloga clínica e escolar e estou aqui no segundo módulo, na segunda parte deste workshop online sobre stress e resiliência para professores. Neste módulo vamos falar sobre pensamentos, acerca dos pensamentos que nos advêm de situações positivas e de situações negativas. Numa primeira parte da formação sobre stress e resiliência, focamos sobre a atenção que damos, o controle da atenção e a atenção que damos em situações negativas e em situações positivas. E vimos como é muito importante focar a nossa atenção não só nas situações negativas, mas também nas positivas intencionalmente, uma vez que nós temos a tendência para focar nas negativas. E agora vamos falar sobre pensamentos, que é um outro aspecto dos fatores que nós podemos controlar, não é? Vimos também que não podemos controlar as situações que ocorrem, nem a ajuda disponível que temos. No entanto, há fatores individuais que podemos controlar, não é? Tal como a atenção, os pensamentos, os nossos comportamentos e a nossa motivação. Portanto, lembram-se da metáfora do barco? Aqui os pensamentos seriam os pensamentos quando o capitão visualiza o tempo, não era? Era o tempo que era os eventos, não é? Os eventos positivos ou negativos. Então, como é que as pessoas resilientes interpretam os eventos positivos que lhe ocorrem e os eventos negativos? Okay? Vamos então dar um exemplo de uma situação que vai ajudar a compreender a importância dos pensamentos nas situações. Okay? Imaginem que vão atravessar uma rua, que estão a passear numa rua e que do outro lado da rua que passa alguém conhecido. Vocês sorriem, acenam e essa pessoa olha para vocês, mas não vos responde de volta, não dá sinal de resposta. Okay? Como é que vocês se iriam sentir, o que é que iriam pensar face a esta situação, durante e depois? Okay? Como é que iam interpretar esta situação e como é que se iriam sentir? Podem parar o vídeo e refletir um bocadinho acerca deste exercício. Este exercício permite compreender uma coisa, permite compreender que não são as situações em si que provocam as emoções, mas as interpretações que fazemos das situações, ok? Portanto, aquelas pessoas, poderá ter havido pessoas que pensaram, neste exercício que pensaram, ela se calhar não me viu. Então, se pensou, se calhar não viu, provavelmente sentiu-se tranquila, descontraída. Mas se calhar houve pessoas que pensaram, ela viu-me e não falou comigo, o que é que será que eu fiz? Será que lhe fiz alguma coisa de mal, que não me tenha apercebido? Alguma coisa se passa, o que é que eu posso ter feito? Não é? E então fica com medo, ansiosa. É essa a emoção que provoca. Se eu penso, pois ela é sempre assim, ela não respeita as pessoas, nem me cumprimenta, então se calhar o que eu vou sentir é raiva, não é? Portanto, este exemplo permite perceber que não é a situação em si, mas a interpretação que nós fazemos das situações, portanto, os nossos pensamentos acerca da situação, que despoleta a emoção. Isto é um bocadinho contrário ou diferente daquilo que é a nossa sensação no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, nós, quando reagimos, quando sentimos determinada emoção e reagimos a determinada situação, associamos à causa dessa situação, dessa emoção, as situações em si, não é?
Mas o que a teoria cognitiva nos vem dizer é que não são as situações que provocam as emoções, é a nossa interpretação das situações. Okay? E também diferentes situações que sejam interpretadas da mesma forma farão evocar a mesma emoção. Portanto, se sou uma pessoa ansiosa, se tenho altos níveis de ansiedade, se tenho um padrão cognitivo ou um padrão de pensamento, ou padrões de pensamento característicos da ansiedade, que estão presentes em mim, que já é ou da minha personalidade ou resultante das experiências que eu vivi, eu vou interpretar as várias situações que me ocorram de uma forma ansiosa, ou seja, os meus pensamentos vão ser sempre de receio, a antecipar problemas, ou seja, eu vou estar a influenciar aqui a emoção que eu, com os meus pensamentos, vou estar a influenciar as emoções que eu vou sentir. É? Se eu sou uma pessoa depressiva, não é? Que tenho uma depressão ligeira ou tenho traços de personalidade que são tendencialmente depressivos, eu vou interpretar as várias situações de uma forma depressiva, ou seja, a desvalorizar-me, de uma forma pessimista, não é? Não vou conseguir, baixa autoeficácia, e a emoção vai ser a tristeza, os sentimentos depressivos, não é? Muito bem. Então, por exemplo, isso vai-se aplicar no nosso dia a dia como professores, como na nossa vida pessoal. Imaginemos que vocês têm um aluno com uma perturbação de autismo, ok? Se eu penso assim, eu não sei lidar com esta situação, não é? O que é que eu vou sentir? Vou sentir medo. Se tenho um pensamento do género, de certeza que vai correr mal, isto não vai correr nada bem, começo a ficar ansiosa. Se penso, como é que será que eu posso ajudar uma criança autista? Eu nunca tive uma criança autista na turma deste género. As crianças autistas também são todas diferentes, com estas características, como é que funciona, como é que eu posso ajudar, o que é que eu vou sentir? Entusiasmo. Se eu penso, eu não aguento mais trabalho, era só o que me faltava, agora uma criança autista, esta turma é super complicada, o que é que eu vou sentir? Eu vou sentir stress, ok? Portanto, a mesma situação, diferentes pensamentos, diferentes emoções. Eu tenho um aluno que está desatento. Se eu penso, ele é mesmo mal comportado, não respeita ninguém, não, é sempre a mesma coisa, não é? O que é que eu vou sentir? Eu vou sentir stress, ansiedade, raiva, mas a mesma situação, se eu estou se calhar num dia bom, ou numa fase diferente da minha vida e penso, alguma coisa se passa com este aluno, tenho que tentar compreender melhor as dificuldades de aprendizagem dele, falar com os encarregados de educação. E eu, se calhar, depois, posteriormente, até conheço melhor o aluno, conheço os problemas, o mesmo comportamento, a mesma situação, eu vou sentir emoções diferentes, eu vou reagir de forma diferente. Ok? Então, vocês vão fazer agora este exercício, que é pensar no vosso exemplo, em que a vossa diferente interpretação face a uma situação negativa tenha resultado em diferentes emoções. Por exemplo, acontece por vezes interpretarmos determinado comportamento até conhecermos melhor o aluno, até conhecermos melhor a problemática, a vida familiar, e depois a nossa interpretação até é outra, e as emoções que são despolutadas pelo comportamento desse aluno também são diferentes, ok? Ou até com uma colega, não é? Por vezes não conhecemos determinados colegas e quando conhecemos melhor, as nossas emoções face a esses colegas também são diferentes, ok? O que é que poderá ajudar aqui a ganhar consciência destas emoções, destes pensamentos que, que são mais ou menos automáticos, não é? Nós não estamos
constantemente conscientes daquilo que estamos a pensar. E numa situação de sala de aula, de contexto de ensino-aprendizagem, os fatores de stress são vários, a turma é múltipla, são muitos alunos, várias situações, muitas tarefas diferentes para o professor, portanto, nós estamos quase em modo automático, a nossa mente está em modo automático, e estamos extremamente reativos e impulsivos a reagir no momento àquilo que realmente nos parece, a resolver problemas, a lidar com situações, a fazer tarefas, a gerir alunos, portanto, são múltiplos estímulos. E o que é que pode ajudar aqui a fazer uma pausa e a ganhar consciência destes pensamentos? Ok? É a prática, não é? É a prática do mindfulness, da consciência, que vocês podem praticar através dos exercícios áudio que têm em anexo na Drive, e depois ganhar alguma autonomia e começar a praticar no vosso dia a dia, seja em situações de stress ou seja em situações neutras, para que possam realmente começar a praticar e a ganhar essa experiência. E permite então interromper por vezes os ciclos de pensamentos negativos automáticos que temos, seja porque já temos estes padrões de pensamento, não é? Ansiosos, depressivos, paranoicos muitas vezes, ou de stress, estes padrões, estes ciclos automáticos, e que através do mindfulness nós conseguimos ter algum distanciamento para observar esses pensamentos, essas emoções, sem reagir. Okay? E aprender a responder à situação com mais sabedoria. Okay? Não quer dizer ser consciente e praticar o mindfulness, não quer dizer que não se reaja. Simplesmente reage-se com mais consciência, com mais sabedoria, porque não reagimos no momento, reagimos e não reagimos àquela percepção limitada que temos da situação, reagimos a uma compreensão, com uma compreensão maior da situação, ok? Portanto, é muito importante praticar pausas ao longo do dia, sobretudo no contexto ensino-aprendizagem, que é um contexto extremamente estressante e que exige da nossa parte um autocontrole enorme para lidar com crianças, com a aprendizagem que supostamente deve ser um ambiente positivo. Portanto, é um esforço imenso, uma exigência imensa, mas que é possível e até mesmo pode ser uma forma de desenvolvimento pessoal, se conseguirmos realmente num contexto tão difícil e exigente como é o contexto escolar, de ensino, estar conscientes e reagir de uma forma mais presente, mais consciente e mais compassiva. Okay? Não só estamos a fazer um bem para o aluno, como para o ambiente escolar, como também para o nosso próprio bem-estar e desenvolvimento pessoal. Portanto, prática essencial esta do mindfulness. Então, quais são os estilos de interpretação cognitivos que promovem a resiliência? Primeiro, a interpretação das dificuldades como desafios. Outro, pensar nos desafios ou nos benefícios que advieram de uma situação negativa. Pensar no lado bom das situações difíceis do nosso dia a dia. E adquirir um estilo explicativo otimista. O que é isto de interpretar as dificuldades como desafios? Portanto, os desportistas fazem muito este tipo de exercício mental, não é? Percepcionar uma dificuldade não como uma ameaça, mas como um objetivo, ok? E nós podemos fazer o mesmo a nível escolar.
não é? A interpretação como uma ameaça é uma interpretação em que os perigos desta situação, em que eu percepciono os perigos desta situação como sendo maiores do que a minha capacidade para lidar com eles. Não é? Isto é demais para mim, eu não estou a conseguir, está a ser muito complicado, eu não estou a conseguir. Okay? E eu estou aqui muito focada naquilo que são as minhas capacidades e aquilo que são as ameaças da situação. Se eu estabelecer um objetivo, se eu estabelecer um foco no meu crescimento, aqui o importante não é se eu vou conseguir, se eu tenho os recursos para lidar com a situação, é como é que eu posso crescer, adquirir estes recursos, o que é que eu preciso para lidar com esta situação. Não se eu tenho ou não tenho, mas o que é que eu preciso, ser muito mais flexível, não é? Ter aqui um mindset mais flexível de crescimento, como é que eu posso aprender com esta situação, crescer com esta situação, ok? Tenho uma criança com uma perturbação de autismo, eu não tenho capacidades, conhecimentos para lidar com ela, mas se eu encarar isto como um desafio, eu vou crescer com esta experiência, porque eu vou focar-me naquilo que eu posso aprender e vou agilizar as minhas estratégias e os meus recursos para fazer face a esse desafio e ir atingindo aos poucos esses desafios. Portanto, numa interpretação como ameaça, eu penso, eu não sei lidar com este aluno, numa interpretação como um desafio, é como é que eu posso tornar estas dificuldades neste aluno um desafio para mim? Okay? Isto vai permitir o quê? Vai permitir eu passar de uma posição de desistir da ameaça, ou seja, eu não consigo, de não controlar, para assumir o controle do barco. Outra estratégia cognitiva de pensamento é pensar nos benefícios que vieram de uma situação negativa. Quantos de vocês não têm já situações de vida, de experiências difíceis com as quais aprenderam imenso? Quantos de vocês, professores, educadores, não têm experiências de ter crescido, aprendido, mudado a percepção daquilo que é a vossa função, o vosso papel como professor, depois de ter lidado com um aluno difícil ou com uma situação difícil na escola, não é? Portanto, pensar nos benefícios que vêm numa situação negativa é, no fundo, crescer com a adversidade. É? Sermos capazes de crescer com as situações difíceis. Então vamos fazer o seguinte exercício. Vão escrever para vocês acerca de uma situação profissional, está ali um erro, é profissional, é um I em vez de um E, que tenha sido extremamente difícil para vocês, ok? E como é que esta experiência os transformou pessoal e profissionalmente? O que é que esta experiência vos ensinou? E como é que esta experiência os preparou para lidar com outras situações do futuro? E como é que esta experiência o pode ter feito crescer como pessoa e como profissional? Por exemplo, no meu caso, a minha experiência mais difícil foi com uma aluna autista não verbal, em que eu acompanhava individualmente, durante a parte da manhã, em contexto de sala de aula, numa creche. Ela ainda estava na creche, apesar de já ser mais velha, mas como era não verbal, uma autista com alguma deficiência mental, ela necessitava de uma pessoa para a acompanhar individualmente. E foi realmente a experiência mais difícil que eu tive, mas também foi aquela que foi mais recompensadora, pessoal e profissionalmente, com quem eu aprendi mais,
porque realmente tive que desenvolver ali várias estratégias para trabalhar com ela, adquirir muitos conhecimentos e fiquei a conhecer profundamente o que é esta perturbação, adquiri muitas ferramentas e senti-me super valorizada e senti que o meu papel tinha sido essencial para o crescimento dela, senti-me muito recompensada, pessoal e profissionalmente. Pensem no vosso exemplo, porque apesar de vocês se calhar até se lembram, o facto de refletir conscientemente acerca destas experiências e destas aprendizagens permite tornar mais acessíveis à vossa mente estas ferramentas e estratégias positivas, para depois vocês usarem no vosso dia a dia. Um outro aspecto importante, não só encontrar os benefícios de uma situação difícil que tenhamos atravessado, como também no nosso dia a dia conseguirmos ver o lado bom das situações difíceis do dia a dia ou das coisas que correm mal no nosso dia a dia, não é? Há sempre muitas situações que correm mal, mas temos que conseguir ver o lado bom dessas situações, ok? Focar o lado positivo, mesmo quando as coisas se tornam difíceis. Por exemplo, muitos estudos indicam que praticar a visualização de objetivos de forma diária, né, tentar ver, ter consciente aquilo que nós queremos no nosso dia a dia, aumenta o nosso envolvimento com a vida e diminui os pensamentos negativos disfuncionais. Então vamos fazer o seguinte exercício. Okay? Façam uma lista acerca do que na vossa vida vos faz sentir prazer e que tem valor. Ok? Façam essa lista para mudar um bocadinho aqui o mindset para um mindset positivo. E posteriormente, escrevam acerca de uma situação difícil ou de alguma dificuldade recente que tenha acontecido. Identifiquem quais os prejuízos que essa situação vos trouxe. Ok? Enumerem. E posteriormente, encontrem 3 benefícios que tenha resultado, pelo menos 3, pode ser mais ou menos, resultado dessa situação. Ou seja, o que adveio de positivo daí, o que é que eu posso ter aprendido, que forças ou competências eu desenvolvi, como é que essa situação me trouxe mais sentido a propósito. Podem ser pequenas situações, como por exemplo ter chegado atrasada, ok, eu cheguei atrasada e realmente foi mal porque houve matéria que ficou em atraso, mas se calhar tive a ajuda aqui de colegas que mostraram que estão lá do meu lado e também me senti muito reconfortada por poder ter colegas bons ao meu lado que me ajudarem a saber que tenho ali com quem posso contar. Por exemplo, ok? Podem ser assim pequenas coisas. Façam este exercício, parem o vídeo e façam este exercício. Então, o que é otimismo? O otimismo pode ser definido como uma expectativa generalizada e globalmente positiva face ao futuro. Okay? Na metáfora aqui do nosso capitão, o capitão, o que é que ele espera? Espera que realmente as coisas vão melhorar e vai estar bom tempo, ou espera que venham aí tempestades e tenho que me preparar e de certeza que vêm tempestades? De certeza que isto é sempre assim e vai ser assim, vai continuar a ser assim, um mau tempo tremendo, né? Nós não somos assim. Por que o otimismo é muito importante? O otimismo é muito importante, sobretudo na sala, no contexto escolar, porque aumenta as emoções positivas, o humor positivo, aumenta a resiliência em situações de stress, e na escola temos muitas situações de stress, aumenta a nossa percepção de autoeficácia, ou seja, eu sinto que sou capaz, que posso fazer qualquer coisa, não é? Não desisto, tenho mais tendência para assumir o controle e não desistir, ou evitar, ou culpar, ou queixar-me. Ou seja, adquirir um coping ativo, eu envolvo-me na procura de soluções e aumenta a saúde e a recuperação em caso de doença.
Portanto, é visivelmente, obviamente, muito impactante o otimismo, e por isso é que é muito, muito falado. Mas o otimismo divide-se em duas categorias. Uma coisa são as crenças positivas face ao futuro, ou seja, o otimismo são realmente aquelas expectativas positivas que eu tenho que vai correr bem, vai correr tudo bem. Eu vou conseguir, a minha turma vai conseguir adquirir, eu vou conseguir dar a matéria, eu vou conseguir lidar com este trabalho, eu vou conseguir resolver a situação com este aluno, mas também o otimismo tem sido estudado muito como um estilo explicativo, ou seja, o otimismo não é só expectativa face ao futuro, mas também é a forma como nós explicamos as coisas que nos acontecem, ok? Os otimistas explicam as coisas de uma forma diferente dos pessimistas, e isso nós vamos ver. As expectativas positivas, portanto, pessoas otimistas esperam que lhes aconteçam coisas boas e as pessoas pessimistas esperam que lhe aconteçam coisas más. O que acontece é que muitas vezes as profecias são autoconfirmatórias, não é? Nós, quando temos expectativas positivas, acabamos por desenvolver aqui várias estratégias e a probabilidade dessas coisas acontecerem é maior. O mesmo acontece com as negativas, não é? No contexto escolar, há um estudo muito conhecido que é o efeito Pigmalião com os professores, não é? Foi dito a alguns professores que as capacidades de alguns alunos era excelente, espetacular, apesar de não serem, eles eram alunos normais, mas foi-lhes dito que aqueles X, Y, Z aluno era um aluno acima da média, com excelentes capacidades, apesar de não serem. O que acontece é que realmente esses alunos acabaram por se revelar muito melhor, superior àquilo que era o seu resultado anterior, porque os professores, com a expectativa que tinham de realmente que aqueles alunos eram excelentes, acabavam por lhe transmitir isso de várias formas, dando-lhe mais oportunidades, por exemplo, e isso fazia com que os próprios alunos também reagissem a essas expectativas positivas, demonstrando-as, confirmando essas expectativas. Portanto, nós quando temos expectativas positivas face a um aluno, seja ele bom ou mau, isso vai se refletir no comportamento do aluno, porque ele vai reagir, vai confirmar essa expectativa. Tá? Portanto, um exercício muito, muito conhecido da psicologia positiva é o eu no meu melhor, ou seja, focar naquilo que eu quero, naquilo que eu gostaria. Uma vez que o nosso cérebro está muito focado naquilo que não funciona, que eu não quero isto, eu não gosto disto, eu não gosto desta turma, eu não gosto deste aluno, eu não gosto desta situação, os nossos pensamentos, o nosso dia a dia são muito focados naquilo que nós não queremos e não gostamos. Portanto, nós temos que intencionalmente focar a nossa atenção naquilo que queremos, não é? Porque se nós não formos intencionais e planificar este foco, o nosso normal, do nosso cérebro, é um ciclo de negatividade, como já vimos, não é? Então, este exercício é um exercício que vocês podem praticar para vocês próprios, mas também podem praticar com os alunos, ok? Que é imaginar eu no meu melhor. Como é que eu me imagino na minha vida daqui a 10 anos? Pode ser 5, pode ser 1 ano, no final do ano letivo, como é que eu imagino? Mas aqui o exercício não é só imaginar, é realmente descrever, ok? Porque quando estamos a descrever, o objetivo é descrever durante 10 minutos, como é que eu me imagino todo o cenário, é dar oportunidade ao cérebro de fazer lá as conexõezinhas positivas dele, ok? Porque o nosso cérebro está com muitas conexõezinhas negativas, então temos que contrariar isso, ok? E então, tornar conscientes o que é que eu quero, como é que eu quero, como é que eu vou conseguir, de que forma é que irá acontecer, tudo isso essa visualização vai tornar
as estratégias mais acessíveis à minha mente consciente e a probabilidade de usar e o sentimento de autoeficácia, de que controlo, de que realmente posso fazer alguma coisa, é muito maior. Então, vocês, nas vossas atividades para usar na sala de aula, também têm este exercício de outra forma, não é? Aqui, se uma fada me realizasse um desejo, eu pediria ou seja, estou-se a focar no que é que a criança pediria, mas podem explorar. E então, se isso acontecesse, como é que seria? O que é que seria diferente? O que é que aconteceria? Como é que seria a tua vida? Então, agora vamos para um outro aspecto dos pensamentos face às situações, que é o estilo explicativo otimista. A forma como explicamos as causas de uma situação, boa ou má, é diferente nos pessimistas e nos otimistas. O estilo pessimista é caracterizado, está aqui um erro, peço desculpa, pelo desamparo aprendido. Ou seja, as pessoas pessimistas acham que não vão conseguir. Ok? Não valorizam as suas capacidades, não se sentem capazes. Okay? Vamos ver aqui as diferenças. O que é que se passa? O que se passa é que os otimistas encaram as situações negativas como mais as negativas que vão durar para sempre, acontecem sempre. Os otimistas encaram as situações negativas como esporádicas, enquanto que as situações positivas são o que eles acham que é normal, era aquilo que eu esperava, é o que costuma acontecer. Os pessimistas é o contrário, eles acham que as situações positivas são raras e é fruto de um azar qualquer, enquanto que as situações negativas era aquilo que eu esperava, é o normal e que acontece sempre, é o que vai acontecer, ok? Essa é a diferença entre os pessimistas e otimistas, não só relativamente às coisas negativas, como também às coisas positivas, ok? Isso é mau em vários aspectos, não é? Por exemplo, o professor otimista acha que este aluno é mau aluno e vai durar para sempre. Não, o professor otimista acha que este aluno tirou boa nota no teste, ótimo, vai continuar assim, enquanto que o professor pessimista acha que, ok, ele tirou boa nota no teste, mas foi só neste teste, certeza que do próximo já tira negativo outra vez. É? Relativamente às situações negativas, o otimista, relativamente ao teste que o aluno tirou negativa, ele vai pensar, oh, foi só agora que tirou negativa, de certeza que ele vai conseguir aumentar. O pessimista, pois, tirou negativa agora e vai continuar a tirar negativa. Certo? Ou seja, acha que o evento, a situação negativa vai continuar, o pessimista. Ok? E tem aqui as mesmas situações e diferenças relativamente aos otimistas e aos pessimistas que vocês podem ver com mais calma posteriormente. Então, como é que podemos diminuir as crenças disfuncionais pessimistas? Okay? Aprender a ser mindful e consciente, ou seja, ser capaz de identificar estes pensamentos negativos, não reagir automaticamente, mas estar consciente que eles estão lá e quando estão lá, não reagir a eles. Focar nos benefícios e no ganho das experiências, mesmo difíceis e mesmo negativas. Trabalhar o nosso otimismo e promover relações e discursos apreciativos, porque a experiência também é construída socialmente. Se os meus alunos têm um professor que se foca no aspecto positivo do erro, não é? Do errar, do aprender e das situações negativas, eu estou a tornar consciente esses recursos positivos que ele tem, não é? Se eu estou constantemente a focar no corre mal, eu vou estimular nele
esses problemas, em vez de os eliminar como gostariam. Portanto, vamos terminar por aqui. O próximo módulo será sobre estratégias de coping face a eventos positivos e negativos, ou seja, que ações, que estratégias usamos para resolver os problemas, que também é uma parte importante do stress e da resiliência, e posteriormente às estratégias de coping, a motivação para lidar com as situações de determinado aspecto e os nossos valores pessoais. Okay? Espero que tenham gostado. Pratiquem a meditação e o mindfulness, é uma prática essencial na sala de aula e na vossa prática como professores, penso que vai ser muito útil.